Muito bom, então gostaria de desejar boa noite para todos os participantes aqui envolvidos nessa trajetória de movimento social que estamos. Hoje estamos aqui reunidos para um bate-papo com o Dr. Raul. O Raul é uma figura importante neste último ano. Andamos aí junto com o Pina, né, Pina? E eu, pela cidade, fazendo algumas atividades, tentando sensibilizar a população para esta tarefa que se resume a gostar de morar numa cidade e querer que ela continue tão boa quanto é hoje, ou melhor, se dirá melhor. Então, o Raul, a contribuição dele foi muito importante, porque ele é doutor pela Unicamp em Engenharia em Transportes, ele é mestre em Engenharia de Sistemas Logísticos pela Escola Politécnica da USP e é professor também da Escola Politécnica da USP. Então, com essa qualificação, ele nos brindou neste último ano com informações sobre as últimas movimentações da equipe da prefeitura, principalmente em cima da nossa área de manancial, que tanto discutimos na semana passada. Então, a gente agradece aqui a disponibilidade do Dr. Raul e esperamos que tenhamos mais uma vez um bate-papo aqui para a gente se inteirar desses movimentos e formar esse grupo de mobilização social em prol da cidade, nessa condição que somos de cidadãos preocupados com a qualidade de vida da cidade onde moramos. Então, com essa abertura, eu gostaria apenas de explicar a dinâmica de hoje. Nós vamos ter aí uma apresentação do professor por aproximadamente 30 minutos. Depois nós estamos disponibilizando o chat para perguntas, né? Pedimos para que as perguntas sejam restritas ao tema de mobilidade que vai ser tratado na palestra, né? Mobilidade referente aos projetos de ocupação para a nossa área de conservação. É isso. Então, agora eu passo a palavra para o Raul e desejo a todos nós uma boa apresentação. A palavra, Raul. Obrigado, Verônica. Muito obrigado. Boa noite a todos que nos estão assistindo. É realmente um privilégio poder estar falando um pouco da nossa cidade, a cidade que a gente escolheu como sendo a nossa cidade de moradia, de convivência, né? E todos temos que conviver da melhor forma possível. A ideia desse bate-papo, realmente um bate-papo, é que a gente possa, mais do que atirar pedras, eu acho que é mais do que atirar pedras, é olhar para os processos de como as coisas estão acontecendo e ver, e identificar os problemas do que está acontecendo para conseguir retificar e fazer uma coisa melhor para a nossa cidade, né? Então, eu fiz uma apresentação, deve ser meia hora, e convido vocês a me acompanharem neste caminho. Só um minutinho. Opa. As tecnologias, apesar de estar sempre tendo que dar aula, eu preciso do que habilite, Tiago, a que eu possa compartilhar minha tela. Ok. Por favor. Tá ok, já tá habilitado. Ok, obrigado. Vamos lá. Estão vendo? Sim. Então, sim, estamos vendo. Vamos esperar. Bom, basicamente o tema dessa noite é Salve Vinhedo, não deixe o caos entrar na mata. Por que estamos falando do caos entrar na mata? Essa mata, essas zonas de conservação ambiental que temos na cidade, elas são a maior fonte de produção de água, que é o nosso maior problema, quer dizer, entre outros grandes problemas que temos na cidade, mas o problema mais eminente que tem nos afetado mais nesses últimos tempos, quase 7 meses sem chuvas aqui na cidade, e por isso o foco do trânsito, ou do transporte, ou da mobilidade, nessas áreas é o foco da conversa de hoje, bate-papo de hoje. Mas antes eu precisava falar um pouquinho da teoria, né, o básico da teoria de transporte e mobilidade, para que a gente possa ter esse mínimo de nível de discussão, para que se possa entender como
que transporte vai afetar. O transporte afeta uma área de conservação? Como que ele afeta, ou pode nos afetar a cidade? É tão inocente, todo mundo fala, imagina, é só passar um carro, não tem problema, né? Bom, começamos. O sistema de transporte é o base do plano de mobilidade. E qualquer sistema de transporte basicamente se compõe de 3 elementos: as vias, os terminais e os veículos. Ok? Isso é o que compõe o sistema de transportes. Basicamente é isso, né? Tem os detalhes, outra coisa, e calçada, e mobilidade, mas basicamente esses são os 3 pontos. Quando a gente olha no desenvolvimento humano, né? Quando tinha, por exemplo, vamos pegar esse exemplo de uma tribo isolada no meio da Amazônia, sem estradas, sem rios, sem nada. O máximo que ela consegue trafegar são 10 a 15 quilômetros, que ela consegue ir e voltar no mesmo dia para a sua aldeia. Então, a ocupação do solo, o uso da terra, ele se restringe exatamente a esse, vamos dizer, a esse raio de 10 a 15 quilômetros, basicamente, né? Poderia ficar mais um dia fora, bom, tudo bem. Mas, basicamente, é isso. Quando aparece uma primeira via, e a via pode ser aérea, pode ser um rio, pode ser uma estradinha de terra, né? E já tendo um cavalo, uma canoa, o que for, a circulação viária começa a ser bem maior, né? Então, por exemplo, aqui, um minutinho, por favor. Aqui, se tem a ideia, vamos dizer, que eu comentei sobre aquela comunidade indígena, quando já tem uma via, um rio, ele já consegue fazer uma exploração muito maior, de forma cônica, né? Pensando que ele vai ter que voltar no mesmo dia, seja numa canoa, seja num cavalo, etc. Então, essa é a largura de quanto se pode explorar e essa distância que a gente consegue explorar. Isso é uma teoria de von Thünen, de 1826, um economista que desenvolveu os primeiros passos, vamos dizer, da teoria da importância do transporte no desenvolvimento do ser humano. Aqui tem um exemplo, por exemplo, nos anos final dos 50, 60, se fez a Belém-Brasília. A Belém-Brasília cortava, né, aqui uma parte amazônica, vamos dizer, e que não havia nada. E hoje, quando você olha só como era na época, né? Hoje, quando você olha, você tem uma estrada duplicada com cidades em toda a sua volta de mais de 100 mil habitantes, quase chegando a 1 milhão de habitantes em alguns lugares. Então, foi a estrada que permitiu não somente o desenvolvimento dessa região, entre as 2 regiões, mas toda essa região e o crescimento, uma migração bastante grande de população para aquela região, né? Indústria, etc. Né? Vamos para a seguinte. Quando a gente olha um plano de mobilidade, a gente tem que olhar que ele depende, acima dele está um plano diretor. Agora, o que é um plano diretor? E é o que nós vamos conversar realmente, seriamente hoje, é sobre o plano diretor. O plano diretor do município é o que direciona o que a população deseja. Qual a cidade que eu quero? Quanto verde, quantos parques, qual o transporte que eu quero, a distância do trabalho, ciclovias, etc. Mas isso tem que ser perguntado para a população, não para grupos de interesse. Grupos de interesse têm interesses próprios. E este plano diretor deve se orientar principalmente para o uso do solo para conseguir os objetivos que a comunidade está desejando. Então, e agora, depois de toda essa pandemia, nós temos o que a gente chama de novo normal. É interessante ver que antigamente as pessoas trabalhavam muito, etc. Agora, com home office, muitas pessoas, infelizmente, perderam seus empregos, elas começaram a sair de casa, a usar bicicleta, andar, caminhar, olhar um pouco mais para a cidade. E aqui em Vinhedo, especialmente, a quantidade de pessoas que saíram às vias,
começaram a desfrutar da beleza da nossa cidade, começou a ser muito maior. Uma grande quantidade de pessoas, conjuntos de ciclistas de 30, 40, juntos, pedalando juntos, coisa que não existia há um ano atrás. Então, muito disso está mudando. As pessoas estão tendo uma qualidade de vida melhor também, apesar de tudo. O plano de mobilidade urbana, ele impacta diretamente o desenvolvimento econômico, como nós vimos nos exemplos anteriores, social, em todo esse relacionamento, e ambiental, porque ele determina, ele é o que é usado, um dos principais instrumentos de uso do solo do município. E aqui eu gosto de fazer uma parte, muito importante entender que desenvolvimento é diferente de crescimento. Infelizmente, em Vinhedo, temos, nos últimos anos, ao invés de desenvolver, temos caído o IDH, o nível de, por exemplo, água, pior água de toda a região. Isso se reflete no nosso IDH, no índice de desenvolvimento humano da cidade. Só temos capacidade para processar 2/3 da necessidade de água da população. Então, sai essa água branca, essa água cheia de terra, né? Temos falta de água, se mede no estio, numa época de seca, deveríamos ter 190 litros de água por dia tratada, temos 150, 160, 140, 7 meses praticamente sem chuva, né? E isso não está sendo trabalhado, essa produção de água não está sendo trabalhada, né? O plano de mobilidade urbana deve ser elaborado de forma a contribuir para que o plano diretor do município atinja as metas nela previstas, notadamente com relação ao uso do solo. Onde você puser uma estradinha de terra, do lado já vai começar lá uma fazendinha, um sítiozinho, tal. Você asfaltou aquela estradinha de terra, fez uma ruazinha, já começa sítiozinho, casinha dos lados, tal. Você duplicou, já começa a aparecer comércio, já começa a aparecer alguma coisa de alguns centros comerciais, uns residenciais, um pequeno prédio. Você duplica, vai começar a aparecer o que a gente vê, por exemplo, numa Avenida Independência ou outras áreas, centros comerciais, o novo Infanger, o novo Cobrava, né? Então, obviamente, isso vai atrair. E aos lados, vai haver uma expansão do uso do solo, porque há uma proximidade destes serviços muito maior das residências. Então, vai se expandir a utilização do solo em todo o redor de qualquer rua que se faça, né? E aqui é uma coisa que é extremamente importante, né? Uma ruazinha inocente, uma ruazinha que não tem, parece que não tem risco nenhum, que seja feito numa zona de conservação, vamos ver, não precisa no Amazonas, não, aqui mesmo em Vinhedo, na zona de conservação onde a gente produz água, o que acontece? Do lado já pode começar a fazer fracionamentos de 250 metros quadrados, já por lei. Aí, lá tem 10 mil metros, ele faz uma ruazinha, vai com seu vereador de preferência, falar, eu vou dar essa ruazinha aqui para a prefeitura, e vou pôr o nome da vovó, da titia, não sei o quê, vai no prefeito, aí eles oficializam aquela rua. Aí já começa, naquela rua oficializada, a fazer mais parcelamentos de 250 metros, e mais 250 metros, e mais outra ruazinha, e mais nome da vovó, da titia, etc., tudo entrando. E dessa forma, de uma forma, vamos dizer, bem formiguinha, vai se acabando com toda uma área, tendo uma ocupação. E volto ao que se fala, acaba tendo um crescimento de população,
mas não desenvolvimento, porque é necessário fazer calçadas, é necessário dar todos os serviços para aquela região e isso vem e onera a prefeitura. Isso, a prefeitura, nós, como cidadãos, temos que pagar por tudo isso. Isso é uma parte, mas é muito importante entender. Uma ruazinha inocente pode ser o início de todo um parcelamento de solo que inicialmente parece irregular, acaba sendo regularizado, porque diz que não tem jeito, e acaba aquilo ocupando uma área enorme, né? Quem dá a direção do plano de mobilidade é o plano diretor. Se o plano diretor está mal feito ou desatualizado, precisa ser refeito. Mas, vamos dizer, Vinhedo tem um plano diretor 2007. Ele não é mal feito, ele é muito bem feito. Ele está desatualizado em algumas coisas, alguns detalhes. Mal feito, não. O que realmente é atualizar? Puseram agora aqui geocodificação, fizeram algumas coisas. Mas o que realmente foi incluído nesse plano diretor? Em vez de prédio de 4 andares, você tem essa visibilidade bonita de Vinhedo, né? Você vê a cidade inteira. Não, duplicou o tamanho dos prédios. Vai usar menos a área dos terrenos? Não. Agora está se querendo 8 andares. Isso é um retrocesso ambiental? Ainda não, mas vai ser um crescimento de pessoas necessitando de água que a gente não trabalha para conseguir. Agora, tem outros retrocessos ambientais. Nós aqui vamos falar um pouquinho mais adiante de alguns retrocessos ambientais que a proposta do plano diretor, que está na Câmara de Vereadores, está fazendo, propondo, e gostaria de colocar agora o vídeo do promotor Rogério Sanches, que há um ano atrás, mais ou menos, falou sobre a questão do retrocesso ambiental e o perigo para a cidade, né? São 2 minutinhos, mas acho que vale a pena muito ver este vídeo. Sem som. Tá sem som, hein? Precisa pôr o som no vídeo. Raul, eu sugiro que você comece de novo e coloque som, Ok. porque não está saindo som. Isso. Desculpe, parece que está sem som. Eu vou tentar ver se eu consigo colocar som através do meu microfone. O que você acha? Eu acho que pode ser uma boa, ou então aumentar o som aí do seu aparelho. Talvez esteja baixo, não sei. Não sei, eu vou tentar colocar no microfone. Só um minutinho. Tá. Consegue ouvir agora? Não. Não. Tiago, não é você que tem que ligar aí pelo Zoom? Não, aqui tá habilitado o som, senão, porque nós estamos ouvindo, né? Bom. Isso acontece na máquina do Raul. Tá faltando alguma interface aí na máquina do Raul. Tá, bom, então, todos estão me ouvindo? Sim. Sim, estou te ouvindo, Okay. Estou ouvindo sua voz. Nesse caso, será que lá no Facebook estão me ouvindo agora? Só um minuto, eu vou verificar. Até falei uma palavra feia aqui, desculpem. Quando ficou sem som, acho que a minha pegou. Eu não ouvi. Não, que bom.
Tem um delay no Facebook, então eu não vou conseguir entender agora, nesse momento, não vou conseguir te falar se está passando o som, mas tá rolando normal o som, sim. Pode continuar a sua live, Ok. e eu Bom, lamento, mas o vídeo não vai conseguir, infelizmente. Então, bom, aqui o que é importante que o doutor Rogério fala nessa audiência pública sobre água é que precisamos produzir água. Fazer represa não adianta, precisamos produzir água. E as áreas de conservação, as zonas de conservação, são as que produzem água. Fazer represa é só para represar. Nós não temos de onde vir água para pôr nessa represa, né? Então, esse tipo de trabalho, esse tipo de lição de casa que não estamos fazendo. Na semana passada, a doutora Verônica claramente demonstrou esses problemas da água, né? E o que ele diz no final houve um compromisso da própria prefeitura de não haver um retrocesso ambiental. Porque se a própria prefeitura não tivesse feito, a promotoria iria entrar com questionamentos. Mas como foi a prefeitura, então qualquer plano diretor que fosse aprovado seria inconstitucional, seria ilegal. Então, passo, infelizmente, depois eu passo o link, e quem quiser ver esse vídeo, a gente deixa para ver. São 2 minutinhos, vale muito a pena ver. Aí, isso é como se trata hoje em dia a nossa água. Isso é uma represa cheia de terra, é como um copo cheio de terra, cada vez armazena menos água. Até nossas represas estão maltratadas. E, infelizmente, essa é a situação que nós temos hoje, né? Eu vou falar um pouco do ciclo do uso de solo e transportes, para que vocês entendam. É um ciclo vicioso, na verdade. Quando você aumenta, quando você faz aquela ruazinha que eu comentei lá atrás, né, você está aumentando a oferta de transportes, com uma via ou um terminal. Terminal pode ser não um terminal rodoviário e tal, tendo um pauzinho que seja lá o local de parada de ônibus, isso já é um terminal, para ter uma ideia. Então, fiz uma ruazinha no meio da zona de conservação. Aí passa a ter um aumento da acessibilidade dessa região servida. Aí aumenta o valor do terreno. Aí, de sítios, fazendas, passa para casa, apartamentos, comércios, começa a haver a mudança do uso do solo. Isso aumenta a geração de viagens, de pessoas indo para aquela região, o que aumenta o tráfego e congestionamento, e você volta lá e aumenta a via. E você aumenta a acessibilidade, e aí você vai criando esse ciclo vicioso que acaba ocupando toda aquela região, e principalmente zonas de conservação, de produção de água, é extremamente perigoso. E volto a dizer, desenvolvimento é diferente de crescimento. Podemos crescer? Não. Podemos desenvolver? Podemos, precisamos desenvolver toda essa infraestrutura para poder seguir vivendo com qualidade aqui em Vinhedo. Isso é desenvolvimento. O que é mobilidade? Então, segundo o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, né, e tem aqui a Política Nacional de Mobilidade Urbana, você tem uma lei federal para ser seguida. E aí tem tudo que precisa ser respeitado, como exemplo, tem que estudar o serviço de transporte público coletivo, circulação viária, infraestrutura do sistema de mobilidade urbana, inclusive as ciclovias, ciclofaixas, acessibilidade para as pessoas com deficiência e restrição de mobilidade, integração dos modos de transporte público com os privados e os não motorizados, a operação e disciplinamento do transporte de carga, os polos geradores de viagens, né? Por exemplo, nós temos começa muita viagem, por exemplo, na Capela, indo para o centro, do centro indo para os bairros, para a zona do distrito industrial, outras cidades, as áreas de estacionamento públicos ou privados, os horários de acesso e circulação,
e os mecanismos de financiamento e instrumentos de financiamento do transporte público, coletivo e da infraestrutura urbana. Se falava muito, quando estávamos no plano de mobilidade urbana, que se não aprovasse, né, aquele plano de mobilidade, não íamos ter acesso a financiamentos federais, etc. E a lei é bem clara, não teria acesso enquanto não tivesse uma lei de mobilidade urbana. Mas, assim, estamos discutindo um plano diretor. E o plano de mobilidade, ele deve ser baseado no plano diretor. Estamos aprovando um plano de mobilidade antes do plano diretor. Ou seja, estamos pondo o carro na frente dos bois. Já começou aí tudo errado o plano de mobilidade, né? Mas, felizmente, esse plano de mobilidade ele foi rechaçado, foi praticamente em 90% excluído tudo que estava sendo proposto e depois acabou sendo, foi aprovado e acabou sendo bloqueado legalmente. E, sistematicamente, deve haver uma avaliação, revisão e atualização periódica do plano de mobilidade, porque muda, as pessoas mudam, os locais de trabalho mudam, as necessidades mudam. E não 10 anos, isso deveria ser cada 2, 3 anos, na verdade, né? Então, o que é mobilidade? Circulação viária, que aqui a gente conhece, a Rua da Estrada da Boiada, mobilidade de serviço público, de transporte público coletivo, que todo mundo lembra, que a integração desse transporte público com os privados e motorizados, que nós vimos. Deveria ter muitos estudos, no caso do plano de mobilidade urbana, os estudos não chegaram a conclusão nenhuma, infelizmente, ele não estava à altura do nosso município. Por exemplo, um ônibus circular proposto no plano de mobilidade urbana começava aqui no Colégio praticamente Santana, ia pela Independência, dava a volta aqui na Vila Planalto e descia aqui ao lado do trilho do trem e voltava para a Escola Santana. Ou seja, isso não é um ônibus circular, né? Então, muita coisa foi feita às pressas ou para inglês ver, infelizmente, né? Temos gente, se não tinha gente capacidade, deveria ter sido contratado de fora para promover. Mas, bom, como isso já era, também infraestrutura de mobilidade urbana, incluindo ciclovias e ciclofaixas, temos pouquíssimas. Acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade também é bastante ruim, né? E precisa ser muito melhorado. No plano de mobilidade urbana do ano passado, que se aprovou, tinha um de lotamento em Nova Canudos até Jardim Três Irmãos. Mas, pô, podemos sonhar? Podemos fazer algo muito melhor? Claro que sim. E cidade merece muito mais. E agora, com tanta gente usando bicicleta, seria o ideal. Bom, agora focando um pouquinho no plano diretor atual e no que tinha no plano de mobilidade, demonstrando um pouquinho por que havia tanto foco nas regiões de conservação. No plano diretor atual, segue havendo questões do plano de mobilidade. Ou seja, você faz uma explicação geral do que é o plano no sistema de mobilidade e fala, olha, vai ser votado um plano de mobilidade que vai fazer os estudos, um diagnóstico, prognóstico, etc., que vai ser vinculado a este plano diretor. Mas não, continua havendo no plano diretor readequação de vias arteriais, etc. Então, já está sobrando e inclui algumas das coisas que tinham sido excluídas lá no plano de mobilidade do ano passado. Plano diretor anterior versus o atual. O anterior tinha essa área de conservação da zona de conservação leste, a noroeste e a sudoeste. Olha como o novo está, ou seja, aqui, deu uma crescidinha aqui numa área, mas esta área da sudoeste do Moinho, há uma expansão do distrito industrial para cima dele. Então, estamos perdendo uma área muito importante, me dá muita tristeza, estejamos perdendo uma área importante de captação de água, de produção de água. Então, no plano diretor agora,
atual, a proposta, diz que a macrozona de proteção ambiental sudoeste, né, entre tudo, garantir produção de água, tudo bonito. Do córrego Moinho. As ocupações ao longo da rodovia dos Bandeirantes deverão explorar o potencial estratégico da macrozona, em termos de desenvolvimento econômico sustentável, palavra bonita, sem impactos negativos ao meio físico. E a ideia era justamente essa, foi a discussão no plano diretor, como eu fui delegado, era incentivar a implantação de um porto seco no distrito industrial. Então, se ganhou no distrito industrial um pedaço aqui, com multimodal, rodoviário, ferroviário e aeroviário. Lembram? Vias, terminais, né? E veículos. A quantidade de veículos que se quer que transite por essa região toda iria aumentar, aproveitando a duplicação dessa estrada e, se possível, juntar com a Bandeirantes. Então, para ter uma ideia, hoje, lote mínimo 20 mil metros quadrados, proposta 5 mil metros quadrados, ocupação 5% da taxa de ocupação do terreno, 60%, permeabilidade 80%, vai passar 40%. Quando vamos produzir de água nessa região? Obviamente haverá uma queda sensível nessa região, devido ao interesse de desenvolver uma área industrial nessa região. Na zona ambiental leste, é a zona onde há o maior flerte, vamos dizer, né? Existe aí uma área bastante importante, grande, vasta, que produz muita água. No plano de mobilidade urbana do ano passado, né, tinha 8 propostas que a maioria tecnicamente não era viável ou pouco viável, meio ambiente afetava, vizinhança afetava, fundos não tinha dinheiro e se era justificado, dificilmente. O que tem na lei do plano diretor? Primeiro começa aqui a residencial, destinado à zona de proteção ambiental leste, residencial. Depois, na parte não residencial, que é uma região de atividade agrícola, passa a ser uma secundária. Atividades agrícolas, estruturas de hospedagem turística. Mas aqui, essas palavrinhas, 4 palavras aqui são extremamente importantes. Comércio local, corredor comercial. Você abre, como eu comentei, você abre para que um plano de mobilidade desenvolva um corredor comercial dentro dessa região. Ah, não, é a estrada Vinha de Itatiba. Sim, mas pode ser estrada Vinha de Itatiba, como pode ser uma no meio, como já foi proposta no Plano de Mobilidade do ano passado. Isso também está acontecendo na Zona de Proteção Ambiental Noroeste. O que se propôs no ano passado? Justamente rasgava uma rua que ia da Represa 3 até o Canjaranas, no meio, bem nessa região que produz toda a nossa água. Toda essa região produz toda a nossa água. Aqui estão nossas represas, né? Uma duplicação bastante grande da avenida que vai desde até o Cristo, né? Duplicação até o Vila Toscana. Então, praticamente, nós estamos juntando isso aqui. Uma ponte que corria da Vila Planalto, por cima da linha do trem, por cima da represa que estava vazia, e ia até essa mesmo que junta com Vila Toscana e com as entradas para a Fazenda Cachoeira. Quer dizer, estamos abrindo a possibilidade de já começar a ver fracionamentos em toda a região. Como eu falei, ao invés de loteamentos, começa a haver desmembramentos onde é possível. Aquela rosinha que eu falei, do nome da vovó, da titia, etc. Né? Então, esta zona acaba sendo enorme, que é a nossa zona de produção de água, acaba sendo, e aqui são as bacias, acaba sendo afetada por como se chama, esse desenvolvimento de vias, como eu expliquei anteriormente, colocou uma rua, colocou como estava aqui, um corredor comercial aqui no meio,
Já, não, é porque sim, é inocente, porque vai passar bicicleta ou qualquer coisa. Já começa a haver desmembramentos e tudo mais. Então, já havia, né, para essa região, como eu falo de flerte para essa região, já havia todo um plano de mobilidade para a região. Para o resto da cidade tinha muito pouco. Mas aqui, ó, uma saída de 30 metros pelo observatório, Estrada Fazenda Santana, até Valinhos. Aqui essa saída até Louveira. Aqui uma estação de trem para São Paulo, Campinas, Americanas. Esta aqui cruzando aqui dentro. Quer dizer, existe, claro, um interesse muito grande sobre essa região, que é a região que nos produz água. A saída aqui pela região do observatório, que, na verdade, esse desenvolvimento vai ajudar o crescimento em Valinhos. Nós temos o ônus de desenvolver e o bônus vai receber Valinhos com o crescimento dessa região. E nessa região, no novo plano diretor, a ideia é colocar um monte de prédios de 8 andares. É possível estar se expandindo para essa região, o que vai aumentar o adensamento de população, exigindo vias maiores, ruas maiores, infraestrutura maior, né? Então, estamos falando de 15 metros. A subida até o Cristo tem 12 metros de cada lado, são 15, são 30 metros. Felizmente, no plano, na lei, se falava de faixa de domínio. Eu dizia, insisti muitas vezes, faixa de domínio transforma isso aqui num potencial de ser desapropriado. Passou a ser faixa não edificante, então vai ter recuo. Graças a Deus, não pode prosperar nesse sentido de que possa ser desapropriado. Outra questão nas macrozonas, né? Ordenamento territorial sustentável, digo palavras bonitas, mas, por exemplo, e aqui talvez eu peça ajuda a mais pessoas que mais entendem legalmente, né? Estão transformando todas as regiões lá das macrozonas de proteção ambiental de zoneamento rural para IPTU, para, em vez de cobrar o ITR, vamos cobrar IPTU. Qual a importância, o impacto disso, eu não saberia dizer, mas me preocupa um pouco, né? Se isso não é um caminho para tornar viável, vamos dizer, residenciais, grandes residenciais nessa região, né? O que preocupa muito é que essa região tão grande que produz água para nós, eu até entendo, se eu fosse proprietário de algumas dessas regiões, como a prefeitura deixou de apoiar o desenvolvimento agrícola, e o Valdir Barreto várias vezes mencionou isso, ressalta isso, outros estudos, né? Eu, se tivesse que depender da desenvolvimento agrícola, talvez eu olhasse e falasse, puxa, não tem viabilidade, né? A cidade, o município não está me ajudando a transformar isso numa região agrícola, a conseguir produzir produtos e, além do mais, produzir a água que nossa cidade precisa, né? E isso, em conjunto, olhando para as pessoas que têm essas fazendas e tudo mais, que olham e às vezes falam, puxa, o que eu faço com tudo isso? E outras pessoas querendo, não, faz um loteamento, vale muito dinheiro. Se isso virasse um loteamento, seriam alguns bilhões de reais, né? Certamente. Mas é buscar junto, a sociedade, junto com esses proprietários, respostas para a ocupação dessa terra. E que não nos privem, né, da produção de água que tanto a cidade merece, né? Então, recentemente, o Silvio Pina, né, que vai ser o apresentador da semana passada, fez uma solicitação ao nosso presidente da Câmara, o senhor Eduardo Gelman, para a suspensão e retirada da votação do plano diretor, o qual ele respondeu dizendo que não vê, que passou pelo visto dos advogados da Câmara, né? Não vê um motivo para retirada, né? Se o que o promotor Rogério, nosso eterno promotor, que ama, adora Vinhedo,
disse que existe uma inconstitucionalidade e até ilegalidade nesse plano diretor, já que vimos aqui em alguns pontos que há um retrocesso ambiental. Seria correto, né? Eu pediria a consciência, pôr a mão na consciência do nosso presidente da Câmara, Eduardo Gelmi, da retirada desse, ou pelo menos congelado, e que não fosse votado, inclusive porque há uma grande mudança da população em termos políticos, tanto no executivo como boa parte, talvez 60% ou até mais do legislativo deve ter mudanças. Então, seria mais digno deixar para esta nova administração, tanto o executivo como o legislativo, fazer uma nova avaliação dessa proposta que tanto tem e tanto impacto tem para o desenvolvimento da nossa cidade. Só com desenvolvimento é que podemos ter crescimento. E só assim conseguimos ir e com essa nossa cidade ir para a frente, né? Então, espero, tinha aqui um videozinho, não aparecer nada. Eu quero agradecer muito, né? E estou aberto agora para um bate-papo, para perguntas que, se estiverem dentro do foco dessas zonas de conservação, o transporte, mobilidade, eu agradeço muito. Se tiver alguma coisa um pouquinho mais especializada, que algum dos meus colegas, tanto o Silvio Pina como a doutora Verônica, possam responder melhor do que eu passaria para eles a resposta. Então, muito obrigado e agora seguimos com as perguntas. Obrigada, Raul, pela apresentação, pela excelente explanação aqui. Você conseguiu mostrar realmente no detalhe, né? Com gráficos e de forma bem didática, diversos pontos que nós temos no plano, problemas do plano diretor, que está em revisão, na iminência de ser tramitado pela Câmara, como vimos, né? Então, vimos aí o despacho aí do presidente da Câmara, o senhor Edu Gelmi, que perdeu a oportunidade, na minha opinião, de retirar de tramitação este plano diretor, porque não tem o menor cabimento, como vimos, sob o ponto de vista da água na semana passada, e sob o ponto de vista do desenvolvimento e crescimento econômico que queremos para a cidade, como você mostrou aqui. Não apenas nessa área, mas com diversos problemas técnicos, né, que ficaram bem simples de serem entendidos. Muito obrigada, foi excelente a apresentação. O Raul, como vocês viram, é uma pessoa que está muito envolvida nessa problemática da cidade, né, um doutor da área, apartidário, com preocupações parecidas com, eu acredito, que todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, pessoas que moram na cidade e querem continuar morando na cidade. Né, Raul? Porque como é que vai ficar? Com caos e sem água, você vai conseguir continuar morando aqui na cidade? Como é que vai ficar? Né? Esse que é o detalhe. Eu gostaria de passar para o Pina, para ver se ele tem algum comentário para fazer, alguma pergunta nessa brilhante apresentação que tivemos agora. Por favor, Pina, passo a palavra. Obrigado, Verônica. Então, também gostei muito da apresentação do Dr. Raul, como sempre, ensinando muita coisa aqui para a gente. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Raul. Quando nós discutimos o plano de mobilidade na Câmara, tivemos todos lá numa reunião, que tivemos muitas pessoas, né? Fizemos meio que um acordo do que não poderia ser aprovado. Mas, depois, esse acordo foi feito entre nós, entre esse grupo e a Câmara, mas depois eles acabaram aprovando pelo menos uma das coisas que nós reprovávamos absolutamente. Foi exatamente a aprovação do corredor comercial nessa área que você está falando, tem falado, que existe esse flerte com a macrozona de proteção ambiental. E eu queria que você explicasse isso. Esse corredor comercial na macrozona de proteção ambiental é um plano de mobilidade
ou é um plano de negócios imobiliários? Bom, Silvio, muito obrigado pela pergunta. É, no ano passado, essa extensão da Edenor Tasca até a entrada do que seria a Fazenda Cachoeira estava sendo excluída, tá? Porque tinha sido um acordo. Fizemos um trabalho, passamos uma manhã trabalhando com todos os vereadores, analisando ponto a ponto todas as leis, todas essas propostas, e nos 47 do segundo tempo, esse pedacinho, né, da Edenor Tasca até a entrada da Fazenda Cachoeira encaixou. Eu lembro só foram 2 vereadores especificamente que fizeram, e queriam fazer até a Vila Toscana, né? E acabou sendo votado e sendo aprovado, né? Foi vaiado, foi tudo, mas ele é, obviamente, uma política de mobilidade urbana. Você está desenvolvendo uma área, está aumentando uma via para promover um corredor comercial. Vai permitir, obviamente, que o uso do solo, ou seja, já com o plano diretor, permita comércios nessa região. Então, você vai ter, obviamente, um adensamento e com o comércio, você vai ter em volta, começa-se a fazer outros tipos de exploração, além da parte comercial. Sabemos que em volta da própria represa existem muitos terrenos que podem ser construídos. Volta da represa, né? Já existe a possibilidade. E ainda mais, ou seja, com o desenvolvimento do corredor comercial, logo vamos ter o que se fala, ou seja, vai ter gente construindo casas, vai começar a ter tráfego, vamos ampliar cada vez mais, vamos ter mais comércio, e assim é aquele ciclo vicioso do transporte no desenvolvimento e no crescimento, não é nem desenvolvimento, nesse caso é no crescimento, vamos dizer, sem coordenação de toda uma região, né? Esse basicamente seria. Legal, acho que está bem clara a questão, né? O Raul, eu acho legal essa atividade que nós estamos de bate-papo, porque é uma forma da gente colocar um pouco do conhecimento acadêmico, né? Um pouco mais disponível para as pessoas comuns. E, na verdade, muitas pessoas eu acho que não compreendem a rede de interações e de consequências que essa aprovação, né, essa aprovação que você está se referindo, pode provocar na cidade. Eu me lembro muito bem que nós tivemos assim uma iniciativa muito interessante de aproximação com os vereadores, e mesmo assim eles falaram assim para a gente, não, mas foi só uma alteração que nós deixamos passar, né? Foi só uma ampliação de avenida. E eu percebo que às vezes a pessoa que está com a caneta na mão, seja no executivo ou na vereança, muitas vezes não tem a compreensão das implicações das atividades e da tomada de decisão. Então, eu acho que, nesse sentido, é que nós estamos cada vez mais nos colocando aqui à disposição, e que eu acho que sua fala é brilhante, a sua atuação é brilhante, porque é difícil, às vezes, explicar o que o doutor, né, o que quem entende do assunto está conseguindo visualizar, né, porque o seu olhar ele vai lá para 10, 20 anos na frente, né, e consegue ver toda a rede de interações que está envolvida com uma simples ampliação de rua, né? Então, se pudermos resumir o que você está dizendo pela colocação do Pina, então seria um plano imobiliário no sentido de que está se viabilizando o acesso para a ocupação dessa área, não é isso? Porque qual seria, então, a justificativa de se ampliar ou alargar ruas para um lugar da cidade que simplesmente não apresenta problemas de mobilidade? Ou seria essa área leste que você está enfatizando a área que mais merece projetos relacionados à mobilidade no município? Como é que se explica isso, Raul?
um plano que se diz Plano de Mobilidade para o município, e quantas propostas tinham para a área rural? Por que foi direcionado para essa área tantas propostas e tantas ações? E quais foram as ações direcionadas para os piores lugares da cidade? Né? Você poderia explicar um pouco, deixar clara essa questão, essa uniformidade que deve ter a pessoa que está pensando o planejamento da cidade? Pergunta interessante, Verônica. Seguinte, realmente, o plano de mobilidade, como eu disse, o plano de mobilidade, ele depende de um plano diretor. Então, você precisa ter o plano diretor. Então, teria primeiro que ter feito a revisão do plano diretor naquilo que ele está hoje desatualizado unicamente, não uma revisão completa, mudando zoneamento, pensando em crescimento imobiliário, que é o principal. E como falei na sua apresentação, o crescimento vai desvalorizar os imóveis, porque a voz vai correr rapidamente de que Vinhedo não tem água, de que o IDH de Vinhedo está baixando, não temos toda essa infraestrutura que tínhamos quando saímos na televisão, no Jornal Nacional e no Fantástico. Não estamos saindo mais, não vamos sair, vai ficar cada vez pior, infelizmente. Por que não estamos fazendo a lição de casa? Estamos comendo lanche antes do recreio. Mas para essa região, como falei brincando, mas na qual se flerta com essa zona de conservação ambiental leste e a sudoeste, né, e vale a pena ressaltar, a leste já tinha um plano diretor um plano de mobilidade definido. Houve muito trabalho, muito estudo, até teve gente que me falou, não tinha como justificar, mas assim, não tem como justificar o desenvolvimento de todas essas vias, né, para aquela região. Até iam fazer uma outra estação de tratamento de esgotos aqui atrás no observatório, dentro da área do mosteiro, para atender eventuais crescimentos de toda essa região. Ou seja, tudo já estava planejado. E mais, assim, eu quero me colocar um pouco, não somente e que quero fazer pontes, né? Você fala, puxa vida, esse pessoal só vê termos imobiliários, quer fazer novos Marambaias, Vista Alegres e tal, realmente vale muito tempo. Mas, como eu comentei antes, tem um caso, por exemplo, de uma pessoa que tem mais de 1 milhão de metros quadrados, tinha a parte agrícola, né? Estava tentando desenvolver uma indústria de agricultura e faliu. Não tem apoio da cidade, não tem apoio da prefeitura, não tem incentivos, faliu. Qual a opção que ele tem hoje? Se a gente se pusesse no lugar dele, ou seja, se a gente vai vendo a causa e efeito, a cidade não se importa mais. Lá no final dos anos 2000, lembro no tempo do Milton Serafim, acho que o termo dele, ele deu muita ênfase a esse desenvolvimento imobiliário, né? Tínhamos 30, 40 mil habitantes, acho que mal chegava a isso, né? 20 mil habitantes, né? Foi quando eu vim morar aqui em Vinhedo. E essa ênfase imobiliária, né, o Principado de Vinhedo e tudo mais, chegou a tal descontrole que o próprio Milton, infelizmente, acabou, junto com outras pessoas, indo para a cadeia, né? Como disse naquela mesma palestra o Dr. Rogério. Isso passou a ser um descontrole. E as pessoas que são donas dessas terras que nos produzem água, elas precisam de apoio. Tem alguns que são realmente pessoas que querem fazer loteamentos e não se importam se está produzindo água ou não para o município ou para a população, e tem outros que simplesmente estão tentando buscar uma solução para a sua terra. Então, olhando de uma forma sistêmica, temos que achar uma solução para essa região, e existem muitas soluções, né? E viabilizar que essas terras continuem produzindo água, né? Não, como você disse, não, o doutor Rogério falou, não é só ficar fazendo represa. Se não tem de onde tirar água para pôr na represa, o que adianta? Então, eu acho que
numa nova administração que vem aí, esses questionamentos devem ser abordados novamente para achar a solução todos juntos. É o imobiliário, é o construtor, é o dono da terra, é a população, buscando uma solução para esse problema. Você sabe, Raul, que isso é uma coisa que me deixa muito feliz, embora sejam horríveis os planos, e eu estou vendo que pela água, já vimos a semana passada, que as propostas são horríveis, agora pela mobilidade estamos vendo, ficou bem claro que também não fica muito diferente a situação e o cenário de quão mal estamos projetando o cenário da cidade que queremos, né? Mas uma coisa me deixa feliz, porque todo esse movimento surge daí, né? Talvez se fosse médio bom o projeto, a gente não teria essa mobilidade, né? Essa mobilização de sair e organizar uns bate-papos. Mas as coisas são tão ruins e o diálogo é tão difícil com essa gestão que fez com que a gente se organizasse, está nos obrigando a organizar. E veja, por exemplo, eu antes de fazer mais uma pergunta, eu queria comentar que nós, com isso, nos aproximamos dos vereadores, né? Especificamente do Rodrigo Paixão, do Sandro Rebeca e do Edson PC. E formulamos um belo diálogo, né? Porque eu acho que não dá para você querer que o vereador saiba de todos os assuntos que dizem respeito à cidade, né? Mas ele tem que saber dialogar, às vezes, com quem sabe, que está morando na cidade, por acaso um morador que entende de mobilidade, não é verdade? E hoje, agora, nós estamos aqui nessa live, nós temos 3 candidatos à vereança assistindo a sua live, a Naila, o Gustavo e o Sandro Rebeca. Isso é muito legal, porque isso mostra qual é a toada que podemos fazer daqui para frente, né? Quais são os tipos de vereadores que vamos escolher. Aquele que diz que sabe tudo, que diz que vai resolver de forma fácil, ou aquele que vai trazer a oportunidade do diálogo e construir uma cidade para todos. E nesse sentido, eu queria que você colocasse a sua opinião e a sua sugestão, não de qual vereador devemos votar, mas nesse momento que estamos construindo e desenhando esse cenário da próxima gestão, sabemos que o prefeito está praticamente já decidido, né? Mas como é que é ter um prefeito que consegue estabelecer um diálogo, está disposto a emplacar um projeto de base social para a cidade? Como seria a melhor escolha de vereadores? Para a gente conseguir, de fato, não ter apenas o básico aqui em Vinhedo, mas ter a Vinhedo que queremos. Eu acho que é um pouco melhor daquela Vinhedo que está aqui hoje. Bom, é uma pergunta muito difícil. Eu acredito que, obviamente, o ideal seria que fossem vereadores que estivessem comprometidos realmente com os problemas da cidade, todos esses problemas, né? Comprometidos no desenvolvimento, novamente, da cidade, que não é necessariamente crescimento, como várias vezes já comentei. Eventualmente, um crescimento só poderia ser quando se dessem determinadas situações, né? Ou seja, quando se produzisse água, quando uma cidade com problemas financeiros graves não pode sair fazendo bobagem, né? Ou seja, o legislativo da cidade tem que passar mais tempo auditando o executivo do que realmente trabalhando para conseguir fazer melhorias para a cidade, propondo novas leis ou emendas para leis, buscando estar junto com a população, sabendo dos seus problemas, né? Então, o tempo todo está lá, o que ele está gastando, o que ele está fazendo, olha aqui, isso aqui está muito esquisito, isso é realmente muito desgastante quando você está nesse tipo de trabalho, né? Então, acho que os vereadores mais conscientes, né? E que eu espero que tenhamos melhores, não que sejam ruins todos os atuais, mas melhores ainda, né? Com uma visão mais sistêmica da cidade, entendendo melhor os problemas, tendo mais amor pela cidade, né?
Eu acho que isso é o essencial, né? Falta um pouco esse carinho pela cidade, né? Tivemos agora a questão dos incêndios, até uma pergunta, né? Todo mundo aí, mas o que houve? Por que teve incêndio? Justamente incêndios em todas essas zonas de conservação, né? Valinhos sem incêndios, Louveira sem incêndios, e temos especificamente nessas regiões e também, apesar que não foi muito promovido, na região na zona de conservação ambiental sudoeste também teve incêndios, né? Se foram naturais, e eu acredito que são naturais, né? Puxa vida, é um desastre natural para a nossa cidade. Se não foram, é porque alguma coisa, algum desequilíbrio existe, né? Seja ele de interesse, seja de não ouvir até também essas pessoas que estão, de repente, nessas regiões ou dentro ou proprietários ou com outros tipos de interesses. Eu não falo que são os proprietários, não. Pode ser outras pessoas com outros interesses que estão afetando a população como um todo. Então, assim, não é uma acusação, por favor, em nenhum momento. Não sabemos, não houve uma explicação para todos esses incêndios, mas, estranhamente, eles ocorreram nas zonas de conservação ambiental leste e sudoeste, que são nossas zonas de preocupação de produção de água. Foi quando várias vezes foi solicitado a exclusão do plano diretor da votação na Câmara e, de repente, houve os incêndios. Mas é época de seca e tudo mais. Então, eu gostaria de vereadores mais comprometidos, isso que eu gostaria de ver. Muito bom. É isso aí. Obrigada, Raul. Eu vou passar a palavra para o Tiago, que tem uma pergunta da... Bom, é engraçado, né? Esses incêndios que aconteceram aí, que o professor Raul estava falando, foi pela queda de um balão fora de época, né? Bom, enfim. Vamos lá. A Tereza de Paula, nossa vizinha aqui do Santa Fé, obrigado pela audiência, o pessoal de Santa Fé aqui em peso. Ela pergunta o seguinte, ela fala o seguinte, que teve em uma oportunidade que a Sueli mencionou que Osasco foi uma das cidades que tiveram o plano diretor reprovado por falta da participação pública, da participação popular. E aí ela pergunta, um PD não tem de ter obrigatoriamente aprovação popular antes de ter aprovação de Câmara e, enfim, e ser colocado em prática? Professor Raul. Bom, existe toda uma série de passos para que se possa aprovar o plano diretor, né? Tem que passar pelos CMTUs, Condemas, etc, etc. O detalhe aí é um pouquinho difícil, né? Complexo. Realmente, ele deve ser apresentado para a população. E a população deveria estar representada. Do jeito que foi feito aqui em Vinhedo, chamou o plano diretor participativo. Eu fiquei sabendo, por acaso, fui, me apresentei, porque conversando com a doutora Vera Machado, ela falou, olha, está rolando aí esse negócio do plano diretor, você não quer participar? Eu falei, que diabo é isso? Né? Na época eu não estava nem pensando. Eu falei, busquei um pouco, vai no centro de convivência e lá a gente vai ver. Falei com outro vizinho meu, minha esposa, e fomos lá. Aí a gente chegou lá, a votação dos delegados. Tá bom. Mas realmente quem ficou sabendo mais sobre o assunto é quem estava envolvido, né? E quem está envolvido, mais envolvido, é o pessoal que vive disso, né? Ou seja, é o pessoal das imobiliárias, é o pessoal que é dono de terra, é o pessoal desenvolvedor, prestadores de serviço nessa área de construção, né? De cartórios, né? Não, nem cartório não. É mais realmente o pessoal. São eles que ficam sabendo.
e foram os que mais se representaram, né? Então, mais do que isso, a forma de representação do plano diretor deveria ser mais, né, assim, não é para ouvi-los? Claro que é para ouvi-los, por grupos de interesse. Então, o setor imobiliário, o setor dos donos das terras, o setor de construção, o setor de engenheiros e arquitetos, a população, mas todo mundo abertamente sendo o que é. Não como o que nós passamos aqui, 4 anos, que parecia, eu não sei, às vezes eu me sinto, desculpa, mas parecia que era uma questão, parecia uma reunião de gente que não estava bem, nem da cabeça, porque todo mundo fingia que era cidadão, mas quando o interesse era mais importante do que o de um cidadão comum, um cidadão da Capela, um cidadão da Três Irmãos, um cidadão do Observatório, do Vista Alegre, todas as áreas representadas como cidadão, como morador. Então, tinha muitos interesses, mais representantes por interesses do que qualquer outra coisa. O que acabou desenvolvendo esse plano diretor, essa revisão de plano diretor, direcionado a interesses. Agora, você vai culpar? Eles têm interesses? Não, a prefeitura plasmou o que está, o que era o que estava sendo representado dentro do plano dos grupos do plano diretor. Sim, cada um era de uma região, morava naquela região, tinha interesse naquela região, tinha uma propriedade naquela região, já tinha direito de representar a região. Então, não é uma crítica às pessoas, é uma crítica ao processo da gestão, da participação. Quem é fornecedor de materiais de construção tem um interesse, deve ser representado, etc. E a população também. Então, não pode ter supostamente, quem deveria representar a população seriam os vereadores, né? Mas, obviamente, tem muita pressão, esses grupos de pressão, obviamente, fazem pressão também na Câmara de Vereadores. Então, definitivamente, o plano diretor é a cidade que a população gostaria de ter, a população, e ela que deveria aprovar antes de realmente ser aprovado pela Câmara, definitivamente. Mas esse é um processo que é difícil de que aconteça com essa transparência, né? Legal. Raul, inclusive, esse requerimento que você mostrou respondido pela Câmara tratava desse assunto, né? Era justamente a justificativa endossada pela comissão da Câmara sobre a participação do plano. E você, não sei se você sabe, mas existe outro requerimento, acho que você sabe, né? Estamos aguardando a resposta do senhor prefeito, né? Que também foi enviada para o senhor prefeito, esse mesmo questionamento, e inclusive a questão da falta de água também foi apontado como uma justificativa, porque é interessante, né? Estavam ali supostamente toda a participação pública representada por delegados, né, no plano diretor. E nós, por exemplo, eu, no caso, que não era delegada, mas fui lá fazer diversas perguntas a respeito da segurança hídrica do município frente ao crescimento que estava sendo proposto, e as pessoas tinham uma certa dificuldade de rotular, né? Quem é essa pessoa? Qual é o interesse dessa pessoa? Como se tivesse que ter algum interesse por trás de querer ter uma cidade bem resolvida, né? É interessante isso, porque eu sinto que até os dias atuais as pessoas têm uma certa dificuldade de entender o que está motivando essa população, né? Se mexer, a defender. Será que eles são ambientalistas xiitas, né? Eles não conseguem nos colocar, né, em algum lugar muito bem definido. Seríamos apenas moradores que estamos realmente preocupados com a cidade? Seria essa a possibilidade? Será que estamos, de fato, construindo esse movimento que vai ficar agora acompanhando, seja lá quem for, que estiver à frente da gestão pública? Eu acho isso muito saudável. Tenho certeza que você também o acha, e é uma satisfação pelo conosco, com todo esse conhecimento. Eu vou passar a palavra para a Geni, que tem uma pergunta na internet, uma última pergunta,
vou pedir para ser respondida rapidinho e depois eu vou encaminhar para o Silvio finalizar essa nossa apresentação e já dando a introdução da semana que vem, que será o orador. Boa noite a todas e todos. Então, da teoria para a prática, temos uma pergunta de um candidato à vereança, que é o Silvio Torezin, sobre a mobilidade. E ele pergunta: vocês acham que é possível remodelar a cidade para beneficiar a vida de pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, para idosos, obesos, mães com crianças em carrinho de bebê, enfim, beneficiar a todos? Porque hoje Vinhedo tem as piores calçadas para pedestres caminharem, né? Para transitarem. E isso é uma realidade. Professor? Ok, bom. Muito boa pergunta, Silvio. Um abraço para você, Silvio. Você é um grande lutador por essa questão da mobilidade, né? Todas as pessoas que têm desafios físicos, até mentais, e é uma luta de muitos anos que você tem travado. Parabéns por essa luta. Eu estou torcendo por você, né? Também, na vereança, você seria um grande representante para todos nós, definitivamente. É possível, mas é como a doutora Verônica falou muito na palestra dela: vontade política. Não se transforma uma cidade do dia para a noite. Vai se começando numa área, numa outra área, você vai indo para outra, você vai ganhando, conquistando, vamos dizer, quarteirões, áreas da região, sei lá, central, uma região mais populosa, menos, né? Agora, temos que pensar, como eu comentei aqui, de que muita coisa que foi desenvolvida em construções na cidade foram aqueles fracionamentos, loteamentos pequenos, né? Que geraram assim ruas com o nome da titia, da vovó, de alguém, né? Então, quando você estaciona um carro num lado da rua, já não passam dois carros, é de duas vias, é ida e volta, já não passa, não tem calçada. Mal passa uma pessoa, as pessoas andam na rua, a gente se sente, nós estamos em São Paulo e a gente se sente, sei lá, apesar de falarmos do nosso IDH, uma cidade, não sei, perdida no norte do país, ou seja, o desenvolvimento igualzinho, ou seja, sem planejamento nenhum. Então, começou o erro desde a apropriação ou a oficialização de uma via que não deveria ter sido oficializada, em dimensões erradas e que não respeitam tudo isso, ou seja, nem o movimento dos veículos, né? Falamos de vias, terminais e veículos, e muito menos os pedestres, né? E os pedestres que têm facilidade, imagina se você tem algum desafio físico ou mental para poder se movimentar na cidade. Então, em muitos lugares, eu passo todos os dias lá na região da Jardim Miriam, voltando do meu trabalho, né? E, assim, é um carro que vai e outro que volta. E se tiver um ônibus, nossa, se passar, simplesmente inviável e não tem... E todos os pedestres andam na rua. A gente se sente que nem pensa que está em São Paulo, e muito menos que está em Vinhedo, né? Infelizmente. Mas eu acho que é um trabalho de formiguinha, precisa vontade política, como a Verônica ressaltou muito na palestra dela da semana passada, e vamos ganhando. Quarteirão a quarteirão, a gente chega lá. Tá? Bom, Verônica, vamos terminar, por favor. Já estou uma hora e meia. Está cansado de mim.
Se você me permite, tem uma pergunta aqui que eu já vou encaminhar para o Silvio, que eu acho que vai adorar responder, e já vou pedir para ele fazer uma propaganda da live dele, que ele está encerrando esses bate-papos nossos. Semana que vem vai terminar com a live do Silvio, sobre especificamente o plano diretor. Nós estamos aqui abordando alguns temas, a água, a mobilidade, mas ele então vai dar uma amarrada em toda essa questão relacionada aos problemas neste plano diretor e as questões políticas que estamos enfrentando agora e que provavelmente vão ficar para o ano que vem. Então, a pergunta que tem aqui é da Karina Pina, e a pergunta é: as propostas trazidas para o plano de mobilidade vieram de onde? Foi de uma discussão com a população, com especialistas, ou vieram prontas? Então, Silvio, te passo a bola aí. Da onde vieram essas propostas do plano de mobilidade, essas que visam ocupar toda a nossa área de conservação? Bom, você trouxe justamente a pergunta da Karina, que é a minha filha, né? Mas tudo bem, a gente responde. Bom, é o seguinte, essa proposta de plano de mobilidade, a gente não sabe de onde veio. Quer dizer, não foi mostrado de onde veio, a gente sabe sim. Vieram dos empreendedores, das pessoas que querem fazer um sistema viário que vá atender os interesses imobiliários. Nessa pergunta, fiquei com vontade de falar uma coisa aqui. Não sei se vocês todos conhecem, mas as cidades brasileiras, principalmente na época colonial, no Brasil colônia, elas eram feitas pelas mulas. Por quê? Porque as mulas é que carregavam a carga que tinha que andar de um ponto da cidade até o outro ponto da cidade. E as mulas, que carregam muita carga, elas não fazem qualquer caminho, né? Você faz a mula ir de um ponto até o outro, mas se não for um caminho que tenha uma relação com as curvas de nível da cidade, que seja um caminho que ela consiga fazer, ela empaca. Vocês já ouviram falar que mula empaca. Então, as cidades brasileiras foram sendo desenhadas no início, não por arquitetos, urbanistas, engenheiros e loteadores, mas elas foram desenhadas pelas mulas, pelos caminhos que as mulas topavam fazer. E vendo essa palestra do Dr. Raul, eu acho que nós deveríamos continuar desenhando as cidades com mulas, porque seriam os melhores caminhos. Então, eu vou falar um pouco disso, né? Falar que o que está sendo feito não foi feito com nenhuma inteligência para atender a população. E a coisa é tão estranha, eu me sinto mal, às vezes, de ficar falando sobre o plano diretor, porque são tantas coisas esquisitas e não inteligentes que as pessoas que assistem vão pensar que não é verdade. Mas eu vou fazer o seguinte, nessa palestra eu vou mostrar documentos, vou colocar os links de toda essa documentação para mostrar que essa loucura que pode acabar com o vinhedo é essa verdade que está na Câmara aí e que a gente não pode deixar de ser aprovada. Então, eu quero parar por aqui e convidar todos vocês para que a gente esteja, assim, na próxima quarta-feira, dia 11 de novembro, discutindo fazer com a nossa cidade. Conto com vocês lá. Obrigado por todos estarem aqui hoje. Até lá. Obrigada, Silvio. Obrigada, Raul. Obrigada, gente, pela participação. Então, essa ideia é essa, bate-papo descontraído. Vamos participar, vamos divulgar. Venham semana que vem. Vamos cuidar dessa vinhedo que a gente gosta de morar e que vamos, pelo visto, ter que tirar das mãos das mulas e retomar, né? Retomar para a mão da população e de quem sabe fazer. Se Deus quiser e Deus vai querer. Gente, obrigada, boa noite. Boa noite, boa noite.